Você sabia que as nossas células conseguem produzir gordura a partir de outros compostos, como os carboidratos, por exemplo? É isso mesmo. No fígado e nas células do tecido adiposo, a acetilcoenzima A, quando está em excesso, é convertida em ácido graxo e esses ácidos graxos se unem ao glicerol, formando o triglicerídeo, que é a nossa reserva de energia na forma de gordura, na forma de lipídios. Mas para que isso ocorra, são necessários várias etapas e nessas etapas estão presentes reações de oxidação e redução, e para isso é necessário ter moléculas com capacidade redutora, como é o caso do NADP, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. O NADP reduzido é fundamental para que essa rota de síntese de gordura, de triglicerídeo, ocorra. Se você quer saber mais a respeito desses assuntos, aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. Nesta aula, nós vamos entender a via das pentoses fosfato, também conhecida como via do fosfogliconato. Antes de explicar a via e a parte bioquímica, nós precisamos entender os termos, principalmente em biologia. Quando a gente entende um termo, facilita o aprendizado. Pentoses são carboidratos, são açúcares contendo 5 carbonos. Nós já estudamos isso na primeira parte, na parte de estruturas e funções das macromoléculas. Quando a gente tem uma pentose, ose é indicativo da presença de carboidratos. Pentoses, então, são carboidratos que possuem 5 carbonos. A glicose, por exemplo, ela é uma equisose. O que isso significa? É um carboidrato com 6 carbonos. Então, vai respeitar as regrinhas para carboidratos que nós já vimos. Serão ali, ou estarão presentes, hidroxilas, pelo menos 2 ou mais, e a função orgânica aldeído ou cetona. E fosfogliconato recebe esse nome também, essa via, porque o fosfogliconato é formado no decorrer do processo. Então, também ficou conhecida como via do fosfogliconato. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender na bioquímica é o fundamento das rotas metabólicas. O metabolismo não é algo simples, mas é possível aprender, extremamente interessante e importante para várias disciplinas e para vários cursos, principalmente da área da graduação. Veja bem, na via das pentoses fosfato, são produzidos 2 compostos importantíssimos. O NADPH, que é o NADP reduzido. Vamos com calma. Eu mostrei numa aula anterior para vocês a estrutura química do NADP. A nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato é uma molécula carreadora, que carrega, que transporta prótons, hidrogênios, e elétrons ricos em energia. Quando o NADP está com elétrons e hidrogênios carregados, a gente diz que ele está reduzido e a gente representa ele por NADPH. Esse H representa um hidrogênio, representa para a gente que o NADP está reduzido, está rico em energia. Então, a primeira molécula que é gerada na via das pentoses fosfato de importância é o NADP reduzido, representado por NADPH. E a segunda molécula, ou o segundo composto que é produzido, é a ribose 5-fosfato. A ribose 5-fosfato, olha o nome, ribose. Ribose é um açúcar, é um carboidrato que está presente no RNA. É isso mesmo. No nosso material genético, no nosso ácido nucleico,
RNA, né, ácido ribonucleico, tem a presença de uma pentose, e essa pentose especificamente é a ribose. Então, o NADPH, olha só, qual que é a principal função dele para a gente? Ele gera, né, ou ele é responsável por reduções biosintéticas. O que significa isso? Todas as vezes que a gente precisa fazer reações de oxidação e redução, toda vez que uma molécula está oxidando, alguma outra molécula está reduzindo, e vice-versa. Reações de oxidação e redução, eu explico nas aulas anteriores de bioenergética, por exemplo, e principalmente no conteúdo de química orgânica. Tem uma aula que eu vou deixar um card aqui em cima, que eu falo especificamente das reações de oxidação e redução para compostos orgânicos. Tudo bem? Bom, então se eu preciso fazer aqui rotas metabólicas biosintéticas, se eu preciso sintetizar compostos e essas reações passam por oxidação e redução, eu preciso de ter moléculas que conseguem participar dessas reações. O exemplo de molécula que faz isso é o NADPH, é o NADP reduzido. Exemplos clássicos de onde o NADPH participa e está extremamente ligado e vai ajudar nessas rotas metabólicas. Síntese de ácidos graxos. Então, o nosso corpo pega a glicose, a célula aprisiona ela, transformando em glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato tem vários caminhos que podem seguir, várias vias. A principal delas é a produção de energia na forma de ATP. Para isso, a glicose 6-fosfato vai ser convertida em piruvato na via glicolítica. O piruvato será convertido em acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, que nós já estudamos, e vai entrar na fosforilação oxidativa por meio dos NADs e FADs reduzidos para gerar ATP. Só que, se o piruvato foi convertido em acetilcoenzima A e a acetilcoenzima A não for ser gasta, se ela não for produzir ATP, por quê? Às vezes a célula já está com ATP suficiente e aí o ciclo de Krebs não vai acontecer. As vias metabólicas elas se comunicam. E aí, para a nossa célula não perder essa acetilcoenzima A que foi produzida, ela pega essa acetilcoenzima A e passa para uma outra rota, para uma outra via metabólica, que é a síntese de ácidos graxos. Ácidos graxos são as gorduras que vão ser armazenadas principalmente no nosso tecido adiposo, porque eles podem ser requisitados em momentos onde não há a presença de glicose, por exemplo, mas o nosso corpo precisa de energia. Tudo bem? Então, para fazer a síntese de ácidos graxos, é necessário passar por reações de oxidação e redução, e nós utilizaremos o NADPH nesse processo. E nós vamos estudar ele com detalhes em outras aulas, em outro momento. Para produzir colesterol, eu já disse em outras aulas que cerca de 80% do colesterol que nós temos no nosso corpo, ao contrário do que muita gente pensa, é produzido por nós mesmos, dentro das nossas células. Para produzir colesterol, que é uma molécula extremamente importante, é precursora de hormônios sexuais, é precursora de vitamina D e de outros compostos mais, é necessário reação de oxidação e redução, e para isso é necessária a presença do NADP reduzido. E nos vegetais, a fotossíntese, a produção de glicose dentro da célula vegetal acontece com a presença do NADPH reduzido. Então, qual que é a principal função da via das pentoses fosfato? Fornecer NADP reduzidos para que vias metabólicas biosintéticas possam acontecer. Tudo bem? E eu já expliquei para vocês também, isso aqui é importante frisar, que os NADs, tanto o NAD quanto o NADP, quanto o FAD, eles existem em quantidades mais ou menos constantes.
O que vai mudar aqui é se eles vão estar oxidados ou reduzidos. Se eles estão oxidados em excesso, a gente precisa começar a reduzir eles. E aí as rotas metabólicas elas vão se complementando e se comunicando. Então o NADP reduzido participa das reações biosintéticas como as que eu já mencionei. E ele também combate radicais livres que são gerados por estresse oxidativo. Essas reações de oxidação e redução que ocorrem no nosso corpo geram radicais livres, geram, por exemplo, o peróxido de hidrogênio e compostos que possuem elétrons livres, que são extremamente reativos e podem causar danos para as células, para os tecidos e para o nosso corpo como um todo. E esses NADP reduzidos ajudam a converter esses radicais livres em compostos neutros, como por exemplo a água, e diminuir a toxicidade da célula. Então eles estão intrinsecamente ligados com processos de recuperação de radicais livres e rejuvenescimento da célula para que ela possa continuar funcionando. Gera também, na via das pentoses fosfato, a ribose 5-fosfato. Ribose 5-fosfato, a gente pode utilizar ela para produzir RNA, DNA. Veja bem, o RNA, o ácido nucleico, né, conhecido como RNA, ele possui a ribose. Então, o nosso corpo consegue produzir ribose 5-fosfato nessa via metabólica que será utilizado pela célula para produzir RNA, mas também o DNA. O açúcar, né, o carboidrato, a pentose do DNA é a desoxirribose, mas elas podem se interconverter dentro das nossas células. Então, em tecidos, né, em células que se multiplicam muito rápido, como por exemplo as células epiteliais do nosso intestino, as células epiteliais da pele, até mesmo células tumorais, por exemplo, são células que precisam de uma quantidade de material genético muito grande, porque elas passam por mitoses com muita frequência. Então, a via das pentoses fosfato fornece ribose suficiente para que essas mitoses possam continuar acontecendo. Mas não é só o RNA e o DNA que essa via fornece ribose para produzir. Tem também a produção de NAD, FAD e a coenzima A, que são fundamentais para a produção de energia pela célula, e nós já estudamos tanto o NAD quanto o FAD quanto a coenzima A, principalmente no ciclo de Krebs. Se você está achando muito confuso, volte na aula de ciclo de Krebs e assista de forma cronológica para que possa fazer sentido. Então, vai gerar NADP reduzido e ribose 5-fosfato, que são fundamentais para várias vias metabólicas. E além disso, gera intermediários para a biossíntese de outros compostos celulares, a síntese, por exemplo, de aminoácidos. Então, olha só, a gente já estudou em outros momentos que nós temos os aminoácidos que são essenciais e os não essenciais. Os não essenciais, esse nome é ruim, né? Eu já disse isso também, mas não é porque eles não são importantes. Eles são chamados de não essenciais porque o nosso corpo consegue produzir. Então, se a gente tem esqueletos carbônicos suficientes, esses aminoácidos ditos não essenciais, o nosso corpo produz, ou seja, eles não precisam vir da dieta. Os essenciais, sim, os não essenciais a gente produz. Mas para isso, a gente precisa dos intermediários que são formados a partir da via das pentoses fosfato para produzir outros compostos, como por exemplo os aminoácidos. Não é só aqui na via das pentoses fosfato que isso ocorre, mas é fundamental que ela ocorra. Então veja bem, a ribose 5-fosfato pode ser utilizada por esses tecidos ou não, mas a molécula principal, mais importante e que não pode faltar é o NADP reduzido, conhecido como NADPH, é uma sigla, né, para representar o NADP reduzido, e ele é fundamental para a síntese de ácidos graxos,
para a síntese de colesterol e outros compostos mais. Então, não pode faltar NADP reduzido na célula, e a forma que a nossa célula conseguiu produzir NADP reduzidos em quantidades suficientes foi por meio da via das pentoses fosfato, e é isso que nós vamos tentar entender aqui nessa aula de hoje. Bom, na via das pentoses fosfato existe duas fases. A fase dita oxidativa. Por que ela é chamada de oxidativa? Porque ela gera reações de oxidação e redução. Nessa fase oxidativa é onde, de fato, os NADP reduzidos serão produzidos. E a fase não oxidativa, que é quando a ribose 5-fosfato não será utilizada, e aí a nossa célula converte de novo essa pentose fosfato em glicose 6-fosfato. Mas esse processo nós vamos entender numa parte 2, para que a aula não fique muito extensa e a gente consiga acompanhar e entender todo o processo. Tudo bem? Bom, então vamos falar aqui da fase oxidativa. Veja bem, a via das pentoses fosfato ocorre no citoplasma, ou seja, as enzimas que estão presentes no processo estão ou são encontradas no citoplasma das células e ocorre principalmente no fígado e em locais onde é muito requisitada a presença do NADP reduzido. Tudo bem? A primeira reação da fase oxidativa é converter glicose 6-fosfato em 6-fosfoglicona delta-lactona. É um nome grande, mas mudou pouca coisa aqui. Veja bem, aqui a gente tinha o carbono anomérico da glicose 6-fosfato com uma hidroxila alcoólica e um hidrogênio, e agora essa molécula sofreu oxidação e foi convertida, olha aqui, em uma lactona. Lactona na química orgânica é um éster cíclico. Veja bem, C-O-O-R é um éster. Só que como esse éster é um éster cíclico, ele ganha um nome especial que é lactona. Tudo bem? Então veja bem, de glicose 6-fosfato para 6-fosfoglicona delta-lactona, teve uma oxidação. Se a glicose 6-fosfato oxidou, alguém tem que reduzir. Quem que reduz aqui? O NADP. Então veja bem, o NADP com essa carga positiva está oxidado, ele foi reduzido, se transformou no NADPH mais hidrito. O NADP é utilizado para rotas biosintéticas. O NAD, sem esse grupo fosfato, é muito utilizado para gerar energia na forma de ATP, na via glicolítica, no ciclo de Krebs, e ele vai ser utilizado na cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa. Então veja bem, primeira reação já foi uma reação de oxidação, por isso fase oxidativa. Então nós geramos o primeiro NAD reduzido, a enzima que faz esse processo é a glicose 6-fosfato desidrogenase, ela é uma enzima alostérica que precisa de magnésio como cofator. Quando o magnésio está ligado, essa enzima está atuante. Quando não precisa da via das pentoses fosfato, a célula retira o magnésio e essa enzima fica inativa por um período de tempo, até ser requisitado novos NADP reduzidos. Tudo bem? Bom, então o primeiro NADP reduzido foi gerado e agora nós vamos dar sequência na via. Toda vez que a gente fala uma via ou uma rota metabólica, estão envolvidas várias reações químicas. Então veja bem, o 6-fosfoglicona delta-lactona agora vai ser aqui o substrato dessa nova enzima, que será convertido no produto 6-fosfogliconato. Veja bem, olha aqui, ó, 6-fosfogliconato dá o nome para a via também. A via das pentoses fosfato também é conhecida como via do fosfogliconato. Então veja bem, para que a gente transforme este composto que tem uma lactona nesse ácido carboxílico de cadeia aberta,
que é o 6-fosfogliconato, tem que entrar uma molécula de água e a enzima que faz isso é uma lactonase específica que também precisa de magnésio como cofator para funcionar. Veja bem, C-O-O- é um ácido carboxílico que eu representei sem o seu hidrogênio, sem o seu próton, porque no meio celular esse hidrogênio realmente não está presente. Mas toda vez que a gente tem C-O-OH, nós temos aqui a presença de função orgânica ácido carboxílico. Observe que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e aqui também a gente permanece com 6 carbonos. Só que olha só, a água entrou, né, para fazer uma hidrólise, quebrou essa lactona e abriu a cadeia que era cíclica. Gerou então o 6-fosfogliconato, que na terceira reação é o substrato da enzima 6-fosfogliconato desidrogenase. Essa enzima da reação 3 também depende do magnésio, também é uma enzima alostérica, e aqui acontece a segunda produção do NADP reduzido. Então veja bem, de 6-fosfogliconato para derribulose 5-fosfato, aconteceu duas coisas. Aconteceu uma reação de oxidação e redução e uma descarboxilação. É isso mesmo. O 6-fosfogliconato, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, enquanto que a derribulose 5-fosfato possui apenas 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sexto carbono saiu na forma de dióxido de carbono. Por isso a gente diz que teve uma descarboxilação. Olha só, o C-O-O aqui saiu na forma de CO2, que será liberado pela célula através, ou por meio da expiração. Produzimos aqui o primeiro composto com 5 carbonos. Veja bem, 1, 2, 3 hidroxilas, então se tem 2 ou mais hidroxilas, e função orgânica aldeído ou cetona, veja bem, C-O entre 2 carbonos, carbonila entre 2 carbonos, função orgânica cetona. Tem 2 ou mais hidroxilas, função orgânica cetona, nós temos aqui um carboidrato. Então, nós temos uma pentose, por isso, via das pentoses fosfato. D é porque os carboidratos que a nossa célula reconhece e utiliza são aqueles chamados de D. O L a gente não utiliza, porque nós podemos ter aqui sempre 2 isômeros presentes. Nós vimos isso na aula introdutória de carboidratos, estrutura e função. Ok? Então, olha só, a derribulose 5-fosfato, ela agora é o substrato da quarta reação. A quarta reação, observem que eu coloquei aqui uma setinha para a direita e uma para a esquerda, porque ela é uma reação reversível. As outras são irreversíveis, ou seja, uma vez que o produto é formado, não volta mais para o substrato, essa aqui já é reversível. Então, a derribulose 5-fosfato, por ação da fosfopentose isomerase, transforma esse composto na derribose 5-fosfato. Derribose 5-fosfato é esse composto que vai ser utilizado para a síntese de ácidos nucleicos, principalmente RNA e DNA. Então, formamos de novo, olha só, 1, 2, 3 hidroxilas, função orgânica aldeído, C-O-OH, a carbonila na extremidade da cadeia, função aldeído, obedeceu à regra, é um carboidrato com 5 carbonos, por isso uma pentose. Por isso que é chamado de via das pentoses fosfato, porque gera mais de uma. Se a célula utilizar a ribose 5-fosfato para gerar ácidos nucleicos, para gerar aqui o RNA, DNA e outros compostos mais, a reação cessa. Se não for utilizada a ribose 5-fosfato, aí
a célula utiliza a fase não oxidativa para converter aqui a ribulose 5-fosfato em glicose 6-fosfato de novo. Para quê? Para que a célula possa, por exemplo, produzir energia. Então veja bem, aqui nós encerramos a primeira parte, a fase oxidativa, geramos 2 NADP reduzidos, que a célula vai utilizar para montar estruturas, para montar ácidos graxos, colesterol e outros compostos mais, e geramos a ribose 5-fosfato, que será utilizado para a produção principalmente de ácidos nucleicos. Essas são, os fatores importantes da via das pentoses fosfato. Antes de finalizar a aula, eu queria mencionar aqui um adendo, que nós começamos a via das pentoses fosfato pela glicose 6-fosfato. Todas as vezes que uma célula recebe glicoses vindas, da corrente sanguínea, por meio da nossa alimentação, a gente consome muitas moléculas de glicose, elas ficam circulantes no sangue, o sangue distribui para as células. A primeira coisa que a célula faz quando a glicose entra é colocar um grupo fosfato no carbono de número 6. Por isso ela se torna glicose 6-fosfato. Para que a célula faz isso? Para aprisionar essas glicoses. Uma vez que a glicose se transformou em glicose 6-fosfato, por ação da hexocinase, a glicose não consegue mais sair da célula. Mas a glicose 6-fosfato, ela não tem só a via glicolítica para seguir, ela tem outras rotas metabólicas. Uma delas a gente está estudando aqui agora, que é a via das pentoses fosfato. Então a glicose 6-fosfato, ela vai ser distribuída para várias rotas. A principal, de fato, é a via glicolítica, para gerar energia para que a célula possa realizar atividades, realizar trabalho. Mas, quando a glicose 6-fosfato é requisitada para produzir NADP reduzido, entra a via das pentoses fosfato e a glicose 6-fosfato não vai para a via glicolítica, mas sim para gerar 6-fosfoglicona delta-lactona. Ok? Nós vamos estudar numa aula específica, que talvez eu tenha que dividi-la, os controles que a célula faz para essas rotas metabólicas. Mas vamos aos poucos e com detalhes. Para finalizar a aula de fato, vamos para o balanço que aconteceu para a fase oxidativa. Então veja bem, uma glicose 6-fosfato foi necessária, 2 NADP oxidados que estavam ali no citoplasma e uma molécula de água que entra aqui. Então, para a via das pentoses fosfato, é necessário para a fase oxidativa uma molécula de glicose 6-fosfato, 2 NADP oxidados e 2 moléculas de água. E nessa rota, nessa via, geram a ribose 5-fosfato, libera uma molécula de CO2, um dióxido de carbono, e produz 2 NADP reduzidos, mais 2 moléculas, 2 hidretos, que também são ricos em energia. E por que a via das pentoses fosfato é bastante interessante para a célula? Para a produção, para ajudar na produção de NADP reduzido, que será utilizado em várias rotas. Porque ela não tem gasto de energia na forma de ATP. Ela não gasta energia. Ela é uma fase oxidativa, passa por reações de oxidação e redução, mas não tem gasto de energia. A gente não precisa quebrar ATP para que a via das pentoses fosfato ocorra. Então, ela é bastante interessante do ponto de vista energético. Eu espero sinceramente que você tenha entendido essa aula, que ajude você de uma vez por todas a entender a importância da via das pentoses fosfato e que você consiga entender a fase oxidativa e estudar para os conteúdos que são necessários. Se você tiver disciplina e foco, eu tenho certeza que você consegue aprender bioquímica de forma significativa e para isso conte sempre comigo. Bons estudos!